Eduardo Moreira. Bom, como sempre, a gente começa tratando aqui, dando alguns números da epidemia que a gente vive, né? Lembrando, são números oficiais do Ministério da Saúde, que já é reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, esses números são subnotificados, existem cálculos de que a realidade dos números é que eles sejam 16 vezes maiores do que esses dados que eu vou passar agora. Mas, enfim. O Brasil tem hoje 102.384 casos confirmados de coronavírus e 7.076 mortes até o último balanço, né? Enfim, eu queria começar essa conversa, primeiro dando bom dia aqui aos nossos convidados, e começando pelo Guilherme, porque há pouco mais de 30 dias, no dia 30 de março, o Guilherme participou de uma conversa aqui com a gente na TVPT, junto com o ministro Nelson Barbosa, e que a gente já analisava a demora do governo para tomar medidas. E de lá para cá, pouquíssima coisa saiu do papel. E eu queria, então, Guilherme, se possível, que você falasse um pouco para a gente sobre essa demora e o que aconteceu de lá para cá, né? Porque a gente vê uma situação de, vamos dizer, aumento da vulnerabilidade, aumento do desespero da população, algo que parece proposital para esse governo, né? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo, nosso companheiro de lutas aqui. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo pela TVPT, pela FPA. Eu queria primeiro agradecer o convite e já responder direto à pergunta do Pedro. Eu acho que, como você disse, a situação mudou pouco. Não que não tenha sido feito algumas atitudes, algumas medidas tenham sido tomadas. Foram, por exemplo, o auxílio emergencial de R$600, aprovado pelo Congresso Nacional, a despeito do governo, porque o governo queria dar R$200. Quem definiu os R$600 foi o Congresso Nacional, sob pressão da oposição, que queria um salário mínimo. Ainda acho que R$600 é pouco, o ideal teria sido um salário mínimo. Mas o dinheiro, o auxílio foi aprovado e começa a ser distribuído, mas com muita dificuldade. Há inúmeros exemplos, milhões de pessoas que ainda não receberam, e adiamento da segunda parcela, e dificuldade de cadastro. Tem conhecidos meus, e todo mundo deve ter algum conhecido, que tem direito aos R$600 e ainda está lá no app, lá em análise, né? Quer dizer, é óbvio que essa operação é uma operação difícil, porque envolve milhões de pessoas, etc. Mas parece que há uma certa má vontade do governo, por um lado, junto com uma completa falta de planejamento e desorganização, que são exatamente os dois fatores que marcam essa gestão, né? Segundo lugar, eu acho que a gente teve muito pouco, ou quase nada, na verdade, eu diria nada, para pequenas e microempresas, né? A única coisa que foi aprovada lá atrás foi um financiamento para folha de pagamentos para empresas que faturam mais que R$360 mil. No entanto, esse financiamento cobraria a taxa de juros Selic, certo? No entanto, os dados e as notícias que a gente tem é que muitos bancos estão recusando, inclusive, oferecer esse financiamento, porque eles não têm condições, não têm desejo de ofertar esse dinheiro, porque eles também correm algum risco ao ofertar esse dinheiro. Então, eles preferem simplesmente recusar esse financiamento. Ou seja, as pequenas, os microempresários em particular, o empreendedor individual, etc., esse está completamente desamparado, sem crédito e sem renda. Por fim, tem agora a aprovação desse apoio a estados e municípios, que a gente sabe que vai ser insuficiente, né? Mas que o governo pressionou para ser em um montante menor, vão ser 60 bilhões, e incluir cláusulas com o congelamento de salário para funcionários, tudo isso pressão do governo. Quer dizer, não só insuficiente, como em alguns casos pode até ser deletério. Por exemplo, o professor de ensino primário não vai poder ter aumento por 2, 3 anos. Então, quer dizer, o pouco que foi feito, muito não chegou ainda na ponta, né? A maior parte dos ganhos foi puxado pelo Congresso Nacional com pressão da oposição, e na hora de viabilizar essas ajudas,
e transformar isso em realidade, o governo enrola, o governo se enrola, enrola e se enrola. Por fim, tem a questão dos bancos. Essa andou mais rápido, o compulsório já foi liberado, né? Você já tem recursos que já foram direcionados para compra de debêntures, etc. E agora tem a discussão da PEC 10, que ainda não foi totalmente resolvida. Quer dizer, juntando tudo isso, você percebe que o país deveria ter dado essas respostas, seja para os trabalhadores, que a medida foi a MP 936, uma medida terrível, porque tira a renda dos trabalhadores. A maioria dos trabalhadores brasileiros está perdendo salário, está perdendo renda, certo? Por causa da MP 936, porque ela foi mal desenhada, ela foi desenhada para tirar a renda do trabalhador e poupar um pouco mais o empresário. Quer dizer, quando na verdade ela deveria ser desenhada para poupar o empresário e manter a renda do trabalhador. Então, teve um desenho errado na MP, um desenho errado no auxílio emergencial, que foi só de R$600, um desenho errado agora no auxílio para estados e municípios. Tudo isso por conta das pressões do governo. Então, a gente avançou, é verdade, aos trancos e barrancos, e sob o comando do Congresso Nacional, pressionado pela oposição, mas o governo segue dando marcha ré e tentando inviabilizar todas essas medidas de apoio à população e às pequenas empresas. Eduardo Moreira, bom dia. O Guilherme apresentou para a gente essa radiografia. Eu queria saber se você tem algo a acrescentar nessa radiografia e também o seu comentário sobre essa demora do governo e o que isso diz sobre o governo Bolsonaro, né? Quer dizer, trabalha para quem? Trabalha contra quem? Por favor, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. O Guilherme, aliás, tem feito um trabalho muito importante e muito bom. Eu tenho lido muito, né, tudo que o Guilherme tem publicado e até recomendo às pessoas que assistem, porque muitas vezes o Guilherme faz, junto com um grupo de outros pesquisadores, professores, fazem uns trabalhos tão bem feitos, né? E ao mesmo tempo que demora você ler uma notícia do portal, do site ali, etc., você clica no link e vai ver um dado preparado por professores que estão assim com uma visão tão dedicada, tão focada nisso. Muitas vezes um jornalista está vendo 50 coisas diferentes e fica uma coisa mais superficial ou mais limitada do que pode ser escrito ali naquele portal, jornal, etc. Então, eu recomendo todo mundo a baixar. Aí, eu tenho feito muito isso, os trabalhos que têm sido publicados aí pelo Guilherme e pelo time que trabalha junto com ele. Tem alguns pontos que eu queria falar em relação a essa crise, para acrescentar isso que o Guilherme está falando. Primeiro é o seguinte, uma crise ela é uma mudança na posição das peças do jogo de xadrez, né? Toda crise costuma ser ruim para quase todo mundo. São pouquíssimas pessoas, aquela história, a crise é oportunidade, não sei o que, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Essa história, para mim, é uma grande baboseira para sair bonito ali no post do Twitter. Na Vera mesmo, crise, ainda mais crises como essa, são crises onde você tem um processo de destruição de riqueza enorme e todo mundo fica pior do que estava antes nessa crise, quase todo mundo. Só que depois da crise, as peças, é uma chacoalhada tão grande que as peças elas estão colocadas em outras posições. E como você sai da crise, a posição da sua peça nessa saída da crise, isso faz toda a diferença. Quando você olha as crises passadas, né, a própria crise de 2008, as crises, e olhando lá para trás, desde que a gente tem essas crises recordadas, quando você olha quem saiu bem da crise e pôde, com terra arrasada, começar a construir, e aí sim você começa ganhando mercado antes que os outros, você começa a conseguir fechar contratos antes do que os outros, você começa a estabelecer relações antes do que os outros. Então, é muito importante essa saída da crise. Por isso, a China está numa posição extremamente vantajosa em relação, principalmente, aos Estados Unidos, porque foi o primeiro país a entrar na crise, teve uma postura extremamente rigorosa, extremamente disciplinada em relação à crise. É o primeiro. Hoje, a gente está falando, em Wuhan, você começa a ter a volta física às escolas, né? Você já tinha a volta de visita a pontos turísticos, você já tinha a volta para várias atividades comerciais, e você tem a China voltando, a semana passada, abrindo a visita a pontos turísticos como a Cidade Proibida, pontos que recebem assim milhões de pessoas por ano. Então, a gente tem a China saindo muito bem dessa crise em termos de posicionamento
nesse jogo de xadrez aí econômico do mundo. E como é que o Brasil vai sair, né, dessa crise em termos do posicionamento nesse jogo de xadrez? Bem, ao que parece, a gente vai sair em último lugar nessa história, porque o Brasil ele não só ainda não entrou no modo crise, olhando para o governo federal, né? O governo federal está desde o começo querendo negar essa crise, forçando uma barra de um confronto com os governadores, com os outros poderes e tentando dobrar a aposta, triplicar, quadruplicar a aposta no não confinamento, né? E o problema é que os números não param de piorar no Brasil, mesmo com uma subnotificação enorme. O Brasil já é um dos 4 países do mundo que mais tem apresentado os dados de novas mortes e novas contaminações por causa da crise, e a gente está vendo o mundo inteiro conseguindo dobrar a curva, e no Brasil a gente está vendo essa curva ganhar contornos exponenciais cada vez maiores. Eu costumo dizer o seguinte, Pedro, que o vírus ele não fala português, ele não fala inglês, ele não assiste noticiário, ele não se deixa influenciar por bravatas, ele simplesmente fica ali procurando se tem algum outro organismo para ele poder pular e poder se multiplicar e poder pular para outro organismo, se multiplicar, poder pular para outro, se multiplicar. Quanto menos a gente respeita as regras de distanciamento, de confinamento, mais o vírus vai fazer isso. E o impacto com a gente ele vai ser igual, independente do que você acredite ou não acredite. A gente tá vendo pessoas como Boris Johnson, por exemplo, o cara tem poder, tem riqueza, tem influência, tem tudo, e não acreditava no vírus e teve que ficar internado numa UTI e saiu com um discurso completamente mudado. Deu o nome do filho, né, para um dos médicos, sei lá, que o atendeu. O cara falou, poxa, o nosso sistema de saúde que nos salvou, que importância do National Health System, o NHS, que é o SUS deles lá. Então, assim, no Brasil, a gente vai entrar numa fase agora absolutamente caótica, e os números não deixam dúvidas. O Ministério da Saúde está dizendo que o próximo epicentro da doença no Brasil vai ser Santa Catarina, exatamente aquele lugar onde a gente viu as pessoas comemorando, entrando no shopping, todo mundo despreocupado com a doença, e era assim a grande provocação dos bolsonaristas, né, em relação, olha, vocês estão ficando confinados, aqui ó, em Blumenau, não sei se era Blumenau, acho que era Blumenau, a turma já está voltando aqui para o trabalho, oba-oba, vocês estão ficando para trás. Quem vai ficar para trás? Infelizmente, eu falo isso sem nenhum, já te avisei, porque são vidas que estão sendo perdidas, são famílias que estão tendo uma dor enorme, e eu, sinceramente, eu não me incomodo, e não me importo, e não diferencio se essa dor é de bolsonarista, se é de lulista, se é de cirista. São pessoas que estão morrendo, são pessoas que têm filhos. A maior paixão que um pai e uma mãe pode ter é em relação a um filho. Pô, se uma pessoa perde um filho, cara, a gente tem que entrar em luto, todo mundo, independente de qual a corrente ideológica que cada um tenha. Hoje perdemos Aldir Blanc, né, um dos maiores gênios que a gente já teve na música popular brasileira por causa do coronavírus, se internou por causa de uma outra doença, pegou o coronavírus e morreu. Então é o seguinte, o Brasil vai sair muito mal dessa história, e ainda vai ter outros efeitos, que é o seguinte, você vai ter vários países não deixando as pessoas visitarem o Brasil, você vai ter que o Brasil não vai ter a viagem dos brasileiros aceito para vários outros países, você vai começar a ter preconceito em relação a brasileiro, você vai começar a ter restrições comerciais em relação ao Brasil. Eu lembro que nos Estados Unidos, o Jobless Claims, que é o pedido de auxílio-desemprego, ele é 3 vezes maior entre asiáticos do que entre outros grupos étnicos, simplesmente por motivos xenofóbicos, por motivos de preconceito. A gente vai começar a ter esse preconceito em relação ao brasileiro agora. Então, essa nossa saída da crise vai ser muito mais lenta, e qualquer tempo nessa saída da crise, com a velocidade do mundo de hoje, vai fazer toda a diferença. A gente vai chegar no final da festa, entendeu? Quando a gente chegar no final da festa, os contratos já vão ter sido firmados, as relações vão ter sido, novas relações vão ter sido firmadas, novas compras vão ter sido já feitas, e a gente chegando para trás com uma dinâmica extremamente ruim, que a gente já entrou nessa crise muito mal. Eu falava para as pessoas, o pessoal falava, a Bolsa Brasileira está acima de 100 mil pontos, etc. Eu mostrava o seguinte, olha só, a Bolsa Brasileira em dólares, para você comparar com todas as outras, está com uma performance 2 vezes piores do que todas as bolsas do mundo esse ano. A gente vinha muito mal, com um crescimento pífio de 1%, a pior retomada das últimas 3 retomadas que o Brasil teve de períodos recessivos, 1/3 da última que tinha sido a pior, né? Então, assim, não é 1/3 a menos, não, é 2/3 a menos, 1/3 da pior. Então, a gente sai muito mal dessa história. O governo comunica muito mal também, é um ponto que eu não tenho visto as pessoas falarem muito.
E isso, economicamente falando, é muito importante. Que, por exemplo, tem um plano de o PAC como é que é? O PAC do Bolsonaro, né? Que a turma falou, o programa lá para o Brasil, o programa que tem das crianças suecas lá na capa da história. Aquele programa, numa boa, o programa em si é nada, é muito pequeno para tamanho de Brasil, os números que foram mostrados ali são muito pequenos, mas ele podia sim ser importante. Por que ele podia ser importante? Porque se você tem credibilidade no governo e você anuncia um programa que vai fazer pontes, escolas, hospitais, o que quer que seja, e o governo tem credibilidade, o cara que tem uma fábrica de cimento, ele olha para aquilo e fala o seguinte, opa, os caras vão fazer esse negócio, eu não vou mandar ninguém embora, porque depois vai dar um trabalho mandar embora, ter que contratar tudo de novo, etc. E vai ter esse lugar aqui para eu poder fornecer o meu cimento. O cara que faz vergalhão, mesma coisa. O cara que faz circuitos elétricos, mesma coisa. Alguns, eventualmente, até contratam na expectativa do que vai ser feito. E aí é exatamente com essa expectativa das pessoas que não mandaram embora que essas pessoas continuam recebendo salário. E com o salário dessas pessoas, elas continuam consumindo. E você entra nessa espiral positiva, virtuosa do sistema econômico. O que a gente está vivendo é exatamente o contrário. O cara faz um encontro para anunciar esse PAC, né, e parece que eles não se falam lá dentro, né? Porque quando você olha o negócio, como é que é a apresentação? Sem o Paulo Guedes, o negócio, de um negócio com 6 páginas de PowerPoint, extremamente superficial, e aí esse negócio cai em 2 dias num descrédito total, é desmentido no dia seguinte pelo ministro da Economia, e isso não tem ajuda nenhuma para o país. E mais, faz você ficar com menos crédito ainda, e aí a situação vai cada vez piorando. Então a gente está errando nos atos e está errando na comunicação dos atos também, na minha opinião. Eu acho que tocou-se num ponto muito importante, que é a extensão da epidemia no Brasil. E, embora o governo federal não tenha conseguido implementar aquela campanha de marketing do Brasil não pode parar, igual aconteceu na Itália, que causou a tragédia que causou na Lombardia, já há a notícia hoje, por exemplo, no Valor Econômico, em outros jornais, de que cidades do interior estão relaxando o isolamento social, ou seja, vai ter uma volta. Além disso, 19 estados estão preparando relaxamento, ou melhor, a volta da atividade econômica para os próximos 10 dias, que é quando a gente vai estar... ninguém sabe quando vai ser o pico, né? Mas a gente vai estar numa situação ainda pior. O próprio ministro da Saúde já admitiu que a gente pode chegar a ter 1.000 mortes por dia no Brasil. A gente ainda está em 400 por dia. Quer dizer, existe aí um processo para piorar. Bom, a gente falou bastante aqui, o Eduardo Moreira falou muito sobre a saída do Brasil da crise. E o governo federal, embora tenha tido esse pequeno rompante aí do governo do projeto do Plano Pro Brasil, o Bolsonaro já saiu para dizer que quem manda é o Guedes, e a aposta do Guedes é reforçar na coisa da agenda neoliberal, ele falou, inclusive, na manutenção de concessões, de privatizações. Como é que Guilherme, fazer concessão num momento como esse, em que o mundo inteiro enfrenta a crise, quer dizer, os mercados estão todos bagunçados? O que o Brasil vai conseguir conceder? Que dinheiro que pode se esperar de iniciativa privada num momento como esse? Tem cabimento isso? Bom, esse debate é um debate que talvez seja o debate que mais separa os economistas e, no geral, todo mundo que debate o pós-crise, né? Porque criou-se um consenso de que, no momento atual, o Estado tem que gastar e o Estado tem que fazer o que for preciso para garantir a renda das famílias, a sobrevivência das empresas e assegurar o bom funcionamento no mercado de crédito, no mercado financeiro. Isso é no mundo inteiro, esse consenso é mundial. Aqui no Brasil, claro que, dado o perfil ideológico do Guedes e do governo Bolsonaro como um todo, tem resistências, como a gente já disse na primeira fala. Eles não querem dar mais que R$200, quando com muito esforço toparam dar R$600 para o pobre, enquanto em outros países a participação do governo na renda das famílias é maior. Eles não querem compensar totalmente ou quase que totalmente a perda de renda do trabalhador formal, perda salarial que o trabalhador formal vai ter, enquanto em outros países
estão compensando em valores maiores. Eles não querem dar um auxílio muito grande para estados e municípios, enquanto em outros países o auxílio é maior. E eu não estou falando só dos Estados Unidos, não. O pacote fiscal do Chile, que é governado pelo Piñera, um neoliberal, é maior que o pacote fiscal do Brasil. Então, a gente não está falando aqui de esquerda, direita, está falando de falta de pragmatismo, certo? Falta de realismo. O governo, como acha que essa crise não é nada, é uma gripezinha, vai passar daqui 3 meses, ele não quer gastar. Mas há um consenso entre os economistas que é hora de gastar. Tem uma discussão se é via emissão de moeda, via emissão de dívida, mas isso não importa, dá tudo na mesma. O que importa é ter recursos para gastar. E a primeira coisa que eu queria reforçar, que eu tenho sempre reforçado, é o que prova que aquele discurso do não tem dinheiro, do que o Estado estava quebrado e não tinha dinheiro, era mentira. Porque agora os mesmos economistas que falavam que não tinha dinheiro para zerar a fila do Bolsa Família e tirar a gente da pobreza e da miséria, agora falam que tem dinheiro para dar para banco, para dar para empresa. Então, os mesmos economistas que falavam que não tinha dinheiro para zerar a fila do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que atende as pessoas mais miseráveis do Brasil e que combate a fome, porque a fome estava voltando no Brasil, agora falam que tem dinheiro. Então, acabou o mito, vamos partir desse ponto de princípio, certo? Acabou. Esse mito de que o Estado não tem dinheiro, não tem como gastar, era mentira. Sempre foi mentira. E agora está provado que era mentira. O Estado tem como angariar recursos para fazer frente aos seus desafios sociais e aos desafios econômicos. Agora, a questão é o pós, né? O pós é que nos separa. E aí tem 2 caminhos. Os economistas mais liberais, mais radicais, tipo Guedes e outros, estão pensando assim, a gente gasta agora, mas aí a dívida vai subir. E o que eu vou fazer no pós? Eu vou querer pagar essa dívida, na verdade, reduzir essa dívida como? Cortando gastos com salário de professor, salário de médico, salário de policial, salário de enfermeiro, cortar isso aí, vender patrimônio, vender as reservas cambiais que foram acumuladas durante o governo do PT, e a única coisa que está garantindo agora, nesse exato instante, que o Brasil não tenha uma crise cambial, que não viva a famosa crise cambial, que é falta de dólar, você não poder nem importar, a gente não conseguiria nem importar, por exemplo, respirador, não sei o quê. A única coisa que está garantindo isso, que a gente não tem uma crise cambial, é o fato de a gente ter reserva, e eles querem vender. Eles querem vender as empresas públicas. Só que são exatamente essas empresas públicas que são a ponta de lança, a alavanca principal da retomada do crescimento no pós, mas eles querem vender. Aí a pergunta é vender por que preço e para quem? Porque o mundo está em recessão, sabe, todos os ativos, todas as empresas não estão valendo nada, e agora eles querem vender a preço de banana as empresas. Quem comprar uma empresa agora e conseguir manter ela no pós-crise, lucra horrores. Então, na verdade, é negociata isso. Eles querem vender para fazer meia dúzia de milionários, bilionários mais ricos ainda. Então, você tem essa visão, que é de cortar gastos e vender patrimônio, de um lado, essa é a visão do Guedes, e veja que loucura que é essa visão. Porque, no momento do pós-crise, quando a gente superar essa crise, a economia vai estar em frangalhos. Todo mundo sabe, o Eduardo já mostrou muito bem esse cenário. E o setor privado, em particular, as famílias, vão estar sem emprego, muitas delas, porque o desemprego vai aumentar bastante, elas vão estar endividadas, porque diminuiu a renda delas durante a crise, então elas vão ter que pegar crédito, então elas vão estar endividadas, e as empresas que sobreviverem, porque muitas vão quebrar e fechar, também vão estar endividadas para pagar imposto, para pagar salário, para pagar, seja lá o que for, durante o período de pandemia. Então, famílias e empresas estarão enfraquecidas, endividadas, sem renda. Como é que essas famílias e empresas vão puxar o crescimento? Não tem condições. Se o Estado também decidir que ele também não vai gastar, ninguém gasta. Então, o Estado não gasta, a família não gasta, a empresa não gasta e a economia afunda. Ou seja, essa estratégia do Guedes é a receita para o desastre. Não agora. Agora as pessoas ainda se seguram minimamente com o auxílio de R$600 para o pós. O pós vai ser mais desastroso do que o momento atual se o Guedes fizer o que ele gostaria de fazer. Agora, tem uma outra alternativa. Eu vou terminar com isso. A outra alternativa é o quê? Ao invés de cortar gasto e vender patrimônio, você faz o seguinte. Você aumenta o investimento público,
porque é o investimento público que vai puxar o investimento privado. Então, você faz obras de infraestrutura urbana, de transporte, de energia, infraestrutura social, certo? Isso vai demandar das empresas privadas que forneçam para o setor público equipamentos, materiais, não sei o quê. Então, essas empresas vão começar a ter receita de novo, certo? Então, investimento público é um eixo. Segundo eixo, é uma reforma tributária progressiva, ou seja, que cobre dos ricos, porque, nesse caso, a reforma tributária ela é importante para melhorar a distribuição de renda, que vai piorar com a crise, tem vários artigos mostrando isso, que já está piorando, porque na crise quem sofre mais é o mais pobre. E, em segundo lugar, para financiar o Estado para fazer esses investimentos. Então, essa reforma tributária tem esses dois aspectos. Ela, ao mesmo tempo que permite uma melhora na distribuição de renda, ela também permite que o Estado consiga arrecadar mais e, portanto, investir mais sem gerar desequilíbrios fiscais. E, por fim, manter os juros baixos. Porque mantendo os juros baixos, você tem mais dívida, mas o custo dessa dívida é menor. Então, a trajetória de crescimento da dívida fica mais controlada. Então, são essas duas vertentes. Uma é corte de gasto, menos Estado e venda de patrimônio. Vai ser um desastre. A outra é mais investimento público, uma reforma tributária justa e solidária, que a gente já tem essa proposta, né? E juros baixos. Essas combinações são completamente diferentes. E veja, o mundo inteiro está apostando em qual combinação? A Alemanha, a China, todo mundo está apostando na segunda. Nessa de mais investimento público, papel do Estado, eu diria até garantia de renda mínima, porque como as famílias vão estar muito empobrecidas, é importante que elas tenham uma renda mínima. Todo mundo está apostando nisso. O Brasil, ponto fora da curva, continua com um velho discurso surrado neoliberal que fracassou nos últimos 5 anos. Mas parece que eles gostam muito do fracasso, que o fracasso está dando dinheiro para alguns amigos deles, então eles querem manter o fracasso. É a marcha do fracasso, a marcha da insensatez. Só que o custo social, econômico e político de você manter esse caminho é impagável para uma sociedade já tão sofrida quanto a brasileira. Obrigado, Guilherme. Eduardo, tem uma questão aqui, vocês falaram muito sobre essa coisa de o Brasil vai ficar para trás, né? O Guilherme reforçou a questão de que assim vai dissolver boa parte do Brasil, mas assim, para a vida do brasileiro, da maioria dos trabalhadores, o que isso representa? A gente está falando o quê? Do aumento do desemprego, de fome em quantidades, enfim, absurdas. O que vai ser a vida do Brasil se esse quadro de fato acontecer? Porque só mais um ponto saiu uma PNAD dessa feita agora pelo telefone, pelo IBGE, que já apontou aumento do desemprego no trimestre de janeiro, fevereiro, março, antes da epidemia, né? Então, assim, o quadro só piora. Como é que você vê? O Brasil ele tem uma característica que outros países onde a desigualdade é muito grande, como, por exemplo, a Índia tem, que para as pessoas mais pobres as coisas pioram e pioram muito rápido, né? Porque você não tem poupança, você não tem... E quando eu digo poupança, não é só poupança de dinheiro no banco, não. Poupança em nenhum sentido. Você não tem estoque na despensa, né? Então, eu sempre lembro, né? As pessoas costumam falar assim, mas o governo começou com R$200. Eu falo, na primeira medida do governo, que para mim é a mais absurda de todas, era zero. Era zero. As pessoas iam poder ir para casa, iam ficar 4 meses em casa, sem ganhar 1 centavo, sem ganhar auxílio-desemprego, sem ganhar uma rescisão. Isso é assim... É impensável. Eu conversando com amigos meus de fora do país, eles falam, não, mas calma, eu acho que eu não entendi direito. Eu falei, não, você entendeu direito, sim. O problema é que a gente tem um governo formado por homens brancos e ricos que não tem a menor ideia do que passa a população pobre brasileira. Eu trago sempre o discurso do Mandetta no final, quando ele saiu do mandato dele ali como ministro, e ele teve uma reunião com os funcionários, os servidores que eram do ministério, e falou assim, poxa, eu também era contra o confinamento, mas aí um dos meus funcionários aqui veio e falou o seguinte, poxa, ministro, você não sabe como é que é o ônibus que eu pego para cá lotado. Ele falou, mas como assim? É desse jeito que você está falando? Ele falou, falou, caramba, então não dá, a gente tem que fazer o confinamento, senão esse negócio vai ser um horror no país. Ele não sabia como é que era o ônibus, ele não sabia que o ônibus do trabalhador é lotado para o trabalho. E essa falta de percepção, ela faz muita diferença.
As pessoas, novamente, elas acham que o pobre brasileiro consegue sobreviver ali 2, 3, 4 meses. Como? Né? Ele não tem tio para pedir dinheiro emprestado, não tem um carro para vender, não tem uma reserva de emergência, não tem nada disso. Na Índia, por exemplo, 70% das pessoas, dado que a Kátia Maia falou, diretora executiva do Oxfam, numa live que a gente fez semana passada, 70% das pessoas ganham no dia o que ela vai consumir no dia, né? E no Brasil não fica muito diferente disso, não. Então, a gente vai ter agora, depois da crise, um aumento da pobreza, da fome, tudo isso enorme na população mais pobre. Com um agravante que é o seguinte, quando você vê um empresário ouvindo a gente falar isso, ele fala assim, mas você tem que pensar no nosso lado também. E é claro que tem que pensar. E é claro que tem que pensar. E o Guilherme falou muito desse lado, que é o seguinte, é claro que a gente tem que dar as condições dessa pessoa continuar com linhas do banco, com crédito, e aí é o seguinte, situação facilitando a vida do cara, não é dificultando a vida do cara. A grande ajuda que a gente teve para as micro e pequenas empresas foi linha de crédito, acima da Selic, linha de crédito, acima da Selic, com garantia, e que se o cara tiver um CNPJ novo, tem que ter 150% da garantia para poder pegar o dinheiro. Aí todo mundo que é dono de micro e pequena empresa me ligou, falando assim, Eduardo, os caras não têm noção, que garantia que eu vou dar, cara? A garantia que eu tenho normalmente é a venda de cartão de crédito no meu restaurante. Não estou vendendo nada, não tem como dar essa garantia. Né? Então, é uma percepção muito pequena da realidade que vivem essas pessoas. Eu tenho um ponto até mais... Guilherme sabe, a gente participou de várias reuniões, teve um monte de gente que ficou brava comigo. Eu tenho um ponto em relação aos bancos, que eu acho que a gente está dando uma moleza maluca para o setor bancário, maluca, e eu acho que é o seguinte, esse é o setor que sempre coloca o país de joelho, sempre coloca o país de refém, que fala o seguinte, se não fizer isso, se não aprovar a PEC do teto dos gastos, aí vai tudo piorar, vai explodir, ninguém mais vai ser contratado, o PIB vai cair, aí todo mundo é a favor do PEC dos gastos. Aí depois, se não aprovar a reforma da Previdência, ninguém mais vai ser contratado, vai ser um caos, a economia vai cair. Aí aprova a reforma da Previdência, do jeito que eles querem. Reforma trabalhista, mesma coisa. É hora da gente chegar e falar assim, olha, se não for do nosso jeito, não tem ajuda. Não tem ajuda. Agora são vocês que estão de joelhos, são vocês que têm que pedir ajuda aqui. Mas existe uma palavra que dá um clique na cabeça de todo mundo, que é crise sistêmica, risco sistêmico. Risco sistêmico. Como se risco sistêmico fosse um on e off, e não tivessem graus, e não tem graus do que você pode atuar, e não tivessem graus daquilo que você deve pedir como contrapartida. Eu te pergunto, que risco sistêmico é esse, depois de a gente pegar e liberar o compulsório do jeito que a gente fez, aumentar as operações de Ripple? Ripple é você comprar o papel podre do banco, mas o banco lá na frente tendo que te comprar de volta. Ou seja, você não assume o risco de prejuízo, você assume o risco de liquidez da história. E a gente já tinha feito um monte de coisa dessa, mas os caras querem mais. Eles querem transferir o prejuízo que eles têm nas carteiras para os bancos. A gente fala, não, mas aí pode ser porque os bancos estão quase quebrando. Aí eu falo, banco quase quebrando? O HSBC, na semana passada, reportou o resultado em Londres, 3 bilhões de dólares de lucro, com um monte de provisão. Lembrando que provisão não é prejuízo não, tá, gente? Assim, eu acho que eu vou perder isso. No Brasil, o Bradesco divulgou semana passada mais de 3 bilhões de reais no trimestre. Lucro, de lucro. Aí você tem que o Itaú doou 1 bilhão para a crise, a BTG doou 50 milhões. Cadê a crise sistêmica? Se tem crise sistêmica e está essa doação de bilhão, esse monte de lucro de bilhão, então é o seguinte, vamos exigir contrapartidas severas. Porque se não for agora, é o seguinte, não tem nunca mais essa chance da gente tentar controlar esse que é o setor que, para mim, é um dos cânceres que a gente tem no Brasil. É um setor que não é nada produtivo, freia a produtividade, dando o crédito num spread gigantesco para as pessoas, que as pessoas não conseguem pegar dinheiro e produzir riqueza numa taxa maior do que eles pegam esse dinheiro, então nunca serve para crescimento do país, e fazem com que as pessoas virem escravas financeiras. Qual o problema que a gente tem agora? Terminando e concluindo, você perguntou como é que vai ser depois. Os bancos, eles estão atravessando essa crise numa boa, e é numa boa mesmo, tá? Toda a ajuda que eles estão precisando, eles estão tendo no dia que eles precisam, na velocidade que eles precisam, no tamanho que eles precisam. Enquanto isso, as pessoas estão passando uma super dificuldade, estão perdendo o seu emprego, estão tendo seu salário diminuído, as pequenas e microempresas estão tendo que fechar as portas, e aí o governo vem e a ajuda que ele está dando é em forma de dívida. Então, as pessoas estão se endividando nesse momento e aumentando o seu endividamento, e essa bola de neve está crescendo. O que vai acontecer quando a gente sair da crise? Os próximos 5, 10 anos de trabalho das pessoas mais pobres e das pequenas e microempresas do Brasil vão ser
para pagar dívida contraída nessa crise. Então, toda a riqueza produzida no setor produtivo do Brasil, ela vai parar, através dessa transferência que você tem do pagamento de juros e amortização dessas dívidas, ela vai parar no setor que é o menos produtivo do Brasil, que é o setor financeiro. Então, eu ainda acho, e isso somado a um dólar muito alto, e hoje a tecnologia ela é em dólar, e a tecnologia é o que você precisa para a produtividade, eu acho que o Brasil, que já tem uma produtividade baixa, vai ter vai despencar a produtividade brasileira, principalmente do setor produtivo, ao longo dos próximos anos nessa saída da crise no Brasil. E, novamente, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Certo. Que cenário complicado. Guilherme, diante dessa realidade possível e que a gente desejaria que a gente deseja que o Brasil não venha a passar, a gente sabe, quem é do campo progressista, quem é do campo da esquerda, sabe da importância de se defender os serviços públicos, o papel do Estado. E a gente tem ouvido muito dizer aqui que não, agora as pessoas vão perceber as distorções do sistema econômico brasileiro, agora as pessoas vão perceber a importância do Estado. Mas, enfim, eu que acompanho mídia o tempo todo, vejo que essa é uma discussão que não passa pela mídia nunca, pelos grandes meios. Né? Você tem lá na Globo e na Globo News, por mais que sejam críticas ao governo, principalmente a conduta do Bolsonaro, mas não tem essa, né? Quer dizer, o mercado quer que assim seja, e acabou. Como é que você vê, então, esse momento? O que a gente pode dizer para as pessoas sobre a importância do Estado, do serviço público, quanto isso poderia facilitar a vida da classe média, enfim, melhorar a qualidade dos padrões de vida no Brasil? Bom, Pedro, primeiro eu acho que é importante a gente ter em mente o que aconteceu no debate público no Brasil nos últimos anos, né? Foi uma verdadeira demonização do Estado e uma congratulação, uma comemoração sobre qualquer medida de desmonte do Estado. Não se questionava. Se é para desmontar o Estado, eu sou a favor. É isso que a maioria da imprensa falava. E isso decorre de uma visão bastante atrasada que existe tanto no debate econômico brasileiro quanto no debate público. Aí, vou dar um exemplo. Eu acho que foi agora no final de semana, o Fernando Haddad foi convidado pela primeira vez em muito tempo para discutir na Globo News, para debater na Globo News. O que é uma novidade, porque aparentemente havia um enorme veto a nomes de esquerda do PT para debater na grande imprensa. Espero que agora isso esteja mudando, até porque todas as pesquisas indicam que a esquerda, o PT, o campo progressista é um campo muito relevante na política brasileira. Não faz sentido o jornalismo ignorar, certo? Esse campo relevante, tem 30%, 40%, depende de pesquisa. Bom, dito isso, durante esse debate, uma das jornalistas, a Natuza Neri, pergunta o seguinte para o Fernando Haddad: como é que o Estado vai gastar mal se ele não tem lastro para emitir dinheiro? Quando eu ouvi isso, eu, como economista, dei um clique. Eu falei, agora eu entendi por que ela é contra a atuação do Estado. Porque ela acha que para o Estado gastar, ele precisa ter lastro. Lastro é como antigamente tinha isso. Você só podia emitir moeda na medida que você tinha ouro. Isso é lá pré-década de 70. Até na década de 70 ainda tinha alguma coisa, mas é lá antes da Primeira Guerra Mundial. Então você tinha uma quantidade de ouro e você só podia emitir moeda conforme uma proporção dessa quantidade de ouro. Isso acabou há décadas, muitas e muitas e muitas e muitas décadas. Mas na cabeça das pessoas, inclusive dos jornalistas, ainda tem essa ideia de que o governo não pode gastar, que o governo é como a economia doméstica, é o dono de casa ou a dona de casa, que só pode gastar o que arrecada. As pessoas, na verdade, há uma falta de compreensão sobre o papel do Estado numa economia capitalista. Não estou falando nada de socialismo aqui. Numa economia capitalista, qual é o papel do Estado? O que é moeda numa economia capitalista? Então, como as pessoas não entendem isso, os jornalistas...
As pessoas comuns, muito menos, porque elas não são treinadas e não têm esse debate. Mas os jornalistas que discutem economia não têm a menor ideia disso, né? Então, eles acham que existe uma competição, que onde o Estado entra, o mercado sai. E quando o mercado cresce, o Estado diminui. Isso é refletido naquele debate que teve há pouco tempo sobre o PIB privado e o PIB público, que é uma excrescência, não existe isso do ponto de vista contábil, mas eles inventaram isso. Só para dar como exemplo. Agora, durante a crise, que o gasto do Estado cresce e o gasto privado cai, você vai ver, o PIB público vai crescer e o PIB privado vai cair. É uma besteira esse tipo de coisa. O importante são as relações. E aí eu entro finalmente no ponto que você levantou. Qual é a relação do Estado com a sociedade, para além de investimentos em infraestrutura, empresas públicas? Tudo isso é muito importante, os bancos públicos financiando investimento, tudo isso é muito importante. Mas o Estado brasileiro, em particular, ele tem uma missão constitucional que é a de oferecer saúde pública, educação pública, segurança pública, moradia, sabe? Uma renda cidadã digna. E você vai falar, mas ele não tem dinheiro. Já afastamos, como eu disse, já afastamos essas coisas de que ele não tem dinheiro. Está provado agora que ele tem como fazer. Porque ele está fazendo no momento atual, hoje. Então, está provado hoje que há condições. A pergunta é, o que fazer, então? Gastar como? Bom, tem várias coisas, vários gastos que se multiplicam na economia, que têm um impacto muito positivo sobre a economia. O gasto em saúde pública é comprovadamente um gasto que se multiplica na economia, porque ele tem impactos sociais positivos, ele diminui o custo, por exemplo, com internações hospitalares, se você fizer um médico de família decente, o mais médicos tinha resposta positiva, você reduz mortalidade, você melhora a condição de saúde da população, que pode trabalhar mais, trabalhar melhor, se educar melhor. Combater a fome tem um impacto positivo enorme, tanto no crescimento econômico, agricultura familiar, os pequenos produtores, o cara que transporta, os donos de vendas, certo? Quanto na própria condição de trabalho das pessoas que passam fome, obviamente. Né? Então, a educação nem se fala, ciência e tecnologia têm impactos enormes de melhoria da produtividade, de melhoria da renda das pessoas. Quer dizer, o que eu estou colocando, Pedro, é que o Estado ele tem um papel no capitalismo fundamental para coordenar, induzir a atividade econômica, mas mais do que isso, quando ele oferece serviços públicos de qualidade, educação, saúde, transporte, habitação, ele incentiva o setor privado, ele melhora a produtividade da economia, ele faz a economia crescer mais. Isso está provado em vários estudos, centenas de estudos mostrando isso. Ou seja, não há essa competição entre Estado e mercado que o Paulo Guedes quer. Então, para nós retomarmos o crescimento no pós-crise, será fundamental não só investimento público, mas que o Estado se foque em atender às demandas sociais da população da maneira mais eficiente possível. E é isso que vai ser o motor do crescimento da economia. Não é o investimento estrangeiro, não é nada disso. É o Estado atendendo às demandas sociais e, para isso, demandando no setor privado, demandando medicamentos, demandando comida, demandando material, insumos, e aí as empresas vão fornecendo para o Estado e a economia vai crescendo e a dívida fica controlada. Por quê? Porque o crescimento gera imposto. Cresce, as pessoas trabalham, pagam imposto, e essa arrecadação é que vai controlar o crescimento da dívida. É isso. Tá certo. Cada dia que passa, eu chego mais à conclusão de que a gente precisa informar os jornalistas para que eles possam informar bem a população, porque realmente os jornalistas de economia passam longe da qualidade do aprofundamento necessário. Eduardo, eu queria ouvir de você também a sua visão sobre qual é o papel do Estado na função para a vida da sociedade, como pode melhorar o país. Você sabe, Pedro, eu estou lançando um livro, né, semana que vem, e o livro fala muito sobre isso. Até é o Beluso que escreve o prefácio do livro, né, o Frei Beto escreve a orelha, e chama-se Economia do Desejo. Né? As pessoas passaram a ver o Estado
quase como um personagem, passaram a personificar o Estado, né? Então elas odeiam o Estado gasta muito, o Estado é corrupto, como se existisse, né, uma figura que é o Estado. O Estado é uma invenção nossa, é uma ficção, não existe o Estado. Olha o Estado andando de amarelo ali, olha o Estado andando de verde, não tem o Estado. O Estado é uma organização que a gente tem, que nos representa, né, o grupo, que é aquilo que a gente chama de nação, e que decide duas coisas. Primeiro, quais são as regras com as quais nós vamos interagir, e segundo, de quem que ele vai tirar recursos e para quem que ele vai dar, e o legado que vai ficar nesse processo de redistribuição. Isso é o que o Estado faz. Então, o Estado, na verdade, ele é um meio de onde os recursos saem da sociedade, ele passa por ali, ele, como o Guilherme falou, ele direciona, ele canaliza, e aí um Estado tem um poder de fazer muita diferença, porque quando ele canaliza, ele pode canalizar de uma forma produtiva e deixando um legado que é bom para todo mundo, ou ele pode canalizar de uma maneira muito ruim. Dá um exemplo básico aqui, para levar para os dois limites. Eu posso tirar dinheiro das pessoas mais ricas e dar para as pessoas mais pobres, posso tirar dinheiro das pessoas mais pobres e dar para as pessoas mais ricas. De outra maneira, eu posso tirar das pessoas mais pobres e dar para as pessoas mais ricas em troca de nada, e eu posso tirar das pessoas mais ricas e dar para as pessoas mais pobres em troca do trabalho delas para prestar serviços e construir coisas para a sociedade. Nesse caso, você tem uma redistribuição super efetiva de renda e uma produtividade, um legado deixado pelo Estado enorme. No primeiro caso, você não tem distribuição nenhuma, pelo contrário, você tem concentração de renda e você não tem legado nenhum. Curiosamente, a gente faz o primeiro no Brasil. A gente cobra muito das pessoas mais pobres através dos impostos indiretos, né? O Brasil é um dos países do mundo que mais tem a sua arrecadação dependente desses impostos sobre consumo. É o imposto que pega sobre as pessoas mais pobres, tudo que elas ganham, elas consomem, né? E esse dinheiro, boa parte dele vai para pagar juros da dívida, que é um pagamento, sem entrar no mérito aqui, os juros da dívida, olha lá, o esquerdista está falando para não pagar juros da dívida, é um fato, é factual. Uma boa parte dos recursos que a gente tem vai para pagar juros da dívida, esses títulos são de propriedade das pessoas que têm mais dinheiro na população, e esse dinheiro vai em troca de nada, porque você paga os juros de uma pessoa, o que ela te dá em troca? Não te dá absolutamente nada, né? Se você pega países que são países mais desenvolvidos, você pega, por exemplo, os países que a gente usa muito, né, os países nórdicos, você tem que a tributação sobre os mais ricos é enorme, a tributação sobre renda é uma parcela muito maior do que é no Brasil da arrecadação tributária, e o serviço público lá é um percentual enorme da população ocupada. O que acontece? Esse dinheiro vai para as pessoas, porque quando você contrata um serviço público, você está distribuindo esse dinheiro, só que em troca de quê? Em troca de um enfermeiro que atende uma pessoa, em troca de um médico que faz um parto ou que cuida de uma doença, em troca de um professor que está dando ensino para uma pessoa, em troca de pessoas que fazem coleta de lixo, pessoas que constroem pontes, ou seja, o gasto do Estado ele pode ser de 1000 maneiras diferentes. Não existe eu vejo, às vezes, nos jornais, alguns economistas famosos, tá? Mas nessa linha neoliberal, falando o seguinte: está provado que o gasto do governo é ruim para a economia. Os últimos 3 anos aumentou o gasto, a economia não cresceu. Pô, se fosse isso, coitado do Guilherme, que estudou 20 anos da vida dele, esse negócio, precisava fazer, vou fazer uma tarde, um curso de economia. Pô, se subir um negócio, caiu o outro, tá feita a relação, não tem mais... É igual o dólar, né, Guilherme? Que o pessoal fala assim, pô, o dólar subiu, vai aumentar a exportação, resolveu o problema do país. Então, as pessoas fazem umas relações que, pô, deveria ter um curso de economia de uma tarde para as pessoas poderem resolver essas questões. O ponto é que o Estado não é um personagem, e o Estado pode ter uma atuação que faça um país mais justo ou uma atuação que faça um país mais desigual e mais concentrador de renda, né? E são as nossas decisões que fazem o Estado ter um papel ou outro. Nesse livro novo, que chama Economia do Desejo, eu digo o seguinte, que a tese neoliberal é uma tese muito assim em cima daquele conceito utilitarista do Marshall, que ele fala o seguinte: olha, as pessoas vão pagar mais por algo que traga mais utilidade, estimula as empresas a terem lucro, elas vão se focar naquilo que traz mais utilidade para as pessoas, quando elas lucrarem muito vão atrair competição, essa competição vai fazer com que elas paguem mais pela mão de obra e pelos insumos, o lucro vai sair do dono e vai se espalhar para baixo, o tal do trickle-down economics. E é tudo bonito, tudo lógico, tudo matemático, e é meio sedutor esse negócio. Só que aí você se pergunta, o que é utilidade? Utilidade é necessidade ou utilidade é desejo? E aí você chega à conclusão que nesse nosso mundo capitalista, utilidade é desejo.
Utilidade não é necessidade. O que você maximiza nesse nosso mundo é desejo. Desejo tem, por natureza, ser algo que não tem fim. Você não preenche o pote do desejo. O desejo é sempre o querer ter mais, querer ter mais. A necessidade, não. A necessidade pode ser satisfeita. Você pode encher o pote da necessidade. E a gente vive num país, um grupo muito pequeno de pessoas que tem bilhões de reais e estão ainda insatisfeitas, e a maior parte da população brasileira que poderia, com um pedacinho desse valor, ter as suas necessidades atendidas e satisfeitas, e não as tem satisfeitas. Então, na minha opinião, o Estado deveria usar a sua capacidade de impor coisas, por isso que o nome, por exemplo, é imposto. O Estado não pede, o Estado vai lá e impõe, para praticar a economia da necessidade. E a iniciativa privada vai sempre praticar essa do desejo. E aí eu tenho até uma visão um pouco mais forte, que é o seguinte: o Estado ele não tem que incentivar a iniciativa privada. Ele tem que direcionar, controlar, restringir, porque a iniciativa privada ela não precisa de incentivo, ela já é o seu próprio incentivo, ela sempre quer mais, ela sempre quer produzir mais, lucrar mais, quer ter um market share maior, quer pegar mais dos outros. Não tem esse problema de estímulo na iniciativa privada. Ela tem problema de direcionamento, de para que lado você vai apontar esse crescimento que a natureza ela tem dessa ambição de querer construir mais e fazer mais. Então, eu acho que o Estado deveria se preocupar com a economia da necessidade, e eu acho que a iniciativa privada vai sempre se preocupar com essa que eu chamo no livro da economia do desejo, né? Tá certo. Bom, vamos partindo para o final aqui. Eu vou abrir para as considerações finais, começando pelo Guilherme, e depois o Eduardo, a gente faz o encerramento. Guilherme, por favor. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a TVPT, a FPA, Pedro, ao Eduardo, que está fazendo um trabalho fantástico de esclarecimento, de enfrentamento, né, desse momento. Tem aí milhões de seguidores, pessoas, é um cara que tem uma capacidade de comunicação e um desejo de participar enorme, eu acho fundamental. E fazer um breve comentário sobre isso que o Eduardo falou. Uma coisa muito curiosa, o seu livro chama Economia do Desejo, né, Eduardo? Eu estava lendo uma notícia que eu acho que 70% ou 80% das pessoas reduziram seu consumo ao necessário, né? E isso fez com que a economia desabasse, né? O que mostra, de fato, que a nossa economia não é uma economia das necessidades, é uma economia dos desejos, né? O problema não teria problema se todos tivessem as suas necessidades atendidas. E, a partir daí, partissem para os desejos. O problema é que é uma economia dos desejos, onde uma parcela significativa da sociedade, no caso da sociedade brasileira, não tem nem as suas necessidades mínimas atendidas, né? Então, é por isso que eu venho discutindo, eu estou escrevendo, junto com o Pedro Rossi, um colega lá da Unicamp, um amigo, um livro sobre isso também. A gente adiou o lançamento, era para sair agora, mas com a pandemia a gente adiou, provavelmente vai sair mais no segundo semestre, sobre esse tema, que eu acho importante que o Pedro levantou, que não há contradição entre o Estado fornecer e fortalecer os serviços públicos e a iniciativa privada crescer. É como o Eduardo falou, é uma forma de direcionar a iniciativa privada para fornecer a sua força, a sua capacidade produtiva e inovadora para atingir metas, que são metas que interessam a toda a sociedade brasileira. E o Estado é o representante dos interesses sociais. Quais são essas metas? Por exemplo, universalizar acesso à água tratada e esgoto. Por exemplo, melhorar as condições de transporte nas cidades, reduzindo a poluição. Por exemplo, fazer uma transição ecológica que não destrua o meio ambiente e, portanto, a nossa capacidade de sobreviver e de gerar riqueza. Por exemplo, melhorando a qualidade da educação, aumentando a ciência, tecnologia, a inovação. Tudo isso, todas essas metas sociais, digamos assim, elas são capazes de organizar, direcionar os esforços do Estado e do setor privado para que a produção atenda às necessidades. E, obviamente, a partir daí, se desenvolvam desejos, potencialidades, inovações, certo? Que possam fazer com que o país se desenvolva, saia dessa sua condição de subdesenvolvido. Então, o importante ficar claro, eu acho que o recado é esse,
é que esse caminho que a gente está adotando agora, Pedro, vamos destruir o Estado para poupar a iniciativa privada. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque não há uma separação, não é uma coisa que um aumenta, o outro diminui. Não há uma competição, há uma complementariedade. E dessa forma a gente tem que pensar em que sentido a gente quer fazer essa complementariedade. Em que nível, em que sentido, de que forma. E eu acho que é fundamental. O nosso projeto que eu vejo muita gente do PT defendendo é esse. Uma sociedade mais justa do ponto de vista da renda, mas que ofereça, pelo menos, um mínimo de cidadania para cada cidadão brasileiro. E quando ela fizer isso, a economia vai voltar a crescer. Independente de você vender ou não patrimônio, quer dizer, na verdade, é a capacidade do governo de organizar e de direcionar essa força produtiva que vai fazer toda a diferença no pós-crise. Espero que a gente consiga vencer essa batalha, um debate público, inclusive com o governo, porque a alternativa, a meu ver, é catastrófica. Obrigado, Guilherme. Eduardo, por favor, suas considerações finais. Eu faço das palavras do Guilherme minhas. O Guilherme foi super completo, ficou com uma mensagem tão importante, tão forte, tão necessária para as pessoas, que eu não quero falar nada para elas não esquecerem nada que o Guilherme falou. Grava isso tudo que o Guilherme falou, leiam os artigos que ele tem publicado e lutemos para que o nosso futuro seja menos cruel, menos desigual. Eu não acho que a gente vai sair dessa crise todo mundo transformado, mudou, todo mundo é bonzinho, não tem mais empresário acumulador, etc. Mas alguma mudança pode vir desse negócio. Então, que a gente ouça discursos como esse do Guilherme e a gente possa ser algumas dessas pessoas que vão estar transformadas para construir uma nova realidade juntos, que esse país tanto precisa, um dos países mais desiguais do mundo. Muito obrigado aí pela chance de participar do programa. Imagina, eu que agradeço, em nome da TVPT. Só gostaria de dizer que hoje, às 19 horas, a gente tem aqui um debate sobre o programa Mais Médicos na coronacrise, né, na epidemia do coronavírus. Quem vai participar com a gente é o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os prefeitos de Brasileia, no Acre, Amargosa, na Bahia, e Juriti, no Pará. Acho que vai ser uma conversa bem interessante sobre qual seria o papel do programa Mais Médicos se ele estivesse funcionando de fato, como funcionava antes. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme, obrigado, Eduardo, obrigado a você que nos assistiu e até a próxima.